pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, o livro de 1 Samuel. Este livro é uma verdadeira montanha-russa de emoções, cheia de drama, fé, traição e redenção. Ele marca uma transição crucial na história de Israel, a passagem do tempo dos juízes para a era dos reis. Então, prepare-se, porque vamos desvendar juntos os principais eventos e personagens que moldaram uma nação. Tudo começa com uma mulher chamada Ana. Ela estava profundamente angustiada, porque não conseguia ter filhos. Em uma visita ao tabernáculo em Siló, ela ora a Deus com todo o seu coração, prometendo que se tivesse um filho, o dedicaria ao serviço do Senhor por toda a vida. Deus ouve sua oração, e Ana dá à luz um menino chamado Samuel, que significa pedido e dias. Fiel à sua promessa, assim que Samuel é desmamado, Ana o leva para viver e servir no tabernáculo sob a orientação do sacerdote Eli. Esse ato de fé de Ana dá o tom para todo o livro, mostrando como a obediência e a confiança em Deus podem gerar resultados extraordinários. Enquanto Samuel cresce, ele se torna um jovem piedoso e temente a Deus. Em contraste, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, que também eram sacerdotes, eram corruptos e desrespeitavam as coisas sagradas. Eles desonravam a Deus e aproveitavam-se do povo. A situação era tão grave que Deus decide intervir. Uma noite, enquanto Samuel dormia perto da Arca da Aliança, ele ouve uma voz chamando seu nome. Pensando ser Eli, ele corre até ele 3 vezes. Na terceira vez, ele percebe que é o Senhor quem está chamando o menino e o instrui sobre como responder. Então, Deus fala com Samuel e revela o julgamento que viria sobre a casa de Eli por causa da maldade de seus filhos. Esse é um momento decisivo. Samuel é estabelecido como profeta em todo o Israel. A palavra do Senhor, que tinha sido rara naqueles dias, começa a vir novamente através dele. A profecia de Samuel se cumpre de forma trágica. Os israelitas entram em guerra contra os filisteus e, em um ato de desespero e superstição, decidem levar a Arca da Aliança para o campo de batalha, pensando que ela garantiria a vitória. Mas eles são terrivelmente derrotados. Hofni e Finéias são mortos. E o pior acontece. A Arca da Aliança é capturada pelos filisteus. Quando a notícia chega a Siló, Eli, já idoso e cego, cai de sua cadeira para trás, quebra o pescoço e morre. A glória havia partido de Israel. A captura da arca é um desastre nacional, um símbolo de que a presença de Deus parecia ter abandonado seu povo por causa de sua desobediência. Mas a história da arca não termina aí. Para os filisteus, a arca se torna uma maldição. Onde quer que a levassem, pragas e desastres aconteciam. A estátua de seu deus Dagon caía diante da arca. Aterrorizados, os filisteus decidem devolver a arca a Israel. Esse episódio ensina uma lição poderosa. Deus não pode ser manipulado ou usado como um amuleto da sorte. Sua presença é santa e poderosa. Após o retorno da arca, Samuel lidera o povo em um grande avivamento espiritual, conclamando todos a se arrependerem de sua idolatria e a voltarem a servir somente ao Senhor. Sob a liderança de Samuel, Israel experimenta um período de paz e vitória sobre seus inimigos. Com o passar do tempo, Samuel envelhece e seus filhos, nomeados como juízes, infelizmente, não seguem o bom exemplo do pai. Eles eram corruptos e aceitavam suborno. Vendo isso, e olhando para as nações vizinhas que tinham reis, os anciãos de Israel vêm a Samuel com um pedido que mudaria tudo: dá-nos um rei para nos governar, como todas as outras nações. Samuel fica triste com o pedido, pois ele o vê como uma rejeição a Deus, que era o verdadeiro rei de Israel. Ele ora, e Deus lhe diz para atender ao pedido do povo, mas não sem antes adverte-los sobre as consequências. Um rei exigiria impostos, recrutaria seus filhos para o exército e tomaria suas melhores terras. Mesmo com os avisos, o povo insiste: queremos um rei. Então, Deus guia Samuel até um jovem alto e de boa aparência, da tribo de Benjamim, chamado Saul. Saul estava procurando as jumentas perdidas de seu pai quando encontra Samuel. O profeta o unge secretamente como o primeiro rei de Israel. Inicialmente, Saul parece humilde e até se esconde quando é apresentado publicamente como rei. Seus primeiros atos como líder são promissores. Ele reúne o exército e consegue uma vitória decisiva sobre os amonitas, unificando a nação sob seu comando. Por um momento, parece que a escolha foi acertada e que um futuro brilhante aguarda Israel sob seu novo rei. No entanto,
O caráter de Saul logo começa a mostrar falhas. Sua impaciência e desobediência a Deus se tornam um padrão. Em uma ocasião, antes de uma batalha contra os filisteus, Saul fica ansioso porque Samuel está demorando a chegar para oferecer o sacrifício. Ignorando as ordens, Saul, que não era sacerdote, oferece ele mesmo o sacrifício. Quando Samuel chega, ele o repreende duramente, dizendo que, por causa de sua desobediência, seu reino não duraria. Deus já estava procurando um homem segundo o seu coração. Mais tarde, Deus ordena a Saul que destrua completamente os amalequitas, um povo inimigo de Israel. Saul vence a batalha, mas novamente desobedece. Ele poupa o rei Agag e o melhor do gado, sob o pretexto de ofereclos sacrifício. Quando Samuel confronta Saul, ele pronuncia uma das frases mais famosas da Bíblia: obedecer é melhor do que sacrificar. A desculpa de Saul não é aceita. Sua desobediência repetida mostra um coração que não confia plenamente em Deus. Samuel anuncia que o Senhor rejeitou Saul como rei de Israel. A partir desse ponto, o reinado de Saul entra em um declínio trágico. O Espírito do Senhor se retira dele e ele passa a ser atormentado por um espírito maligno. Seu reinado, que começou com tanta promessa, se desfaz em ciúmes, paranoia e medo. Enquanto Saul declina, Deus envia Samuel em uma nova missão secreta: ir à casa de Jessé, em Belém, para ungir o futuro rei de Israel. Jessé apresenta seus 7 filhos mais velhos, todos fortes e de boa aparência. Mas para cada um deles Deus diz a Samuel: não olhe para sua aparência ou para sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor viu o coração. Finalmente, Jessé manda chamar seu filho mais novo, Davi, um jovem pastor de ovelhas. Assim que Davi chega, o Senhor diz a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel unge Davi, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor vem poderosamente sobre ele. A ascensão de Davi é gradual. Ele entra na corte de Saul inicialmente como um músico, tocando harpa para acalmar o rei atormentado. Mas sua fama explode após um evento icônico. O exército de Israel está paralisado de medo diante do gigante filisteu Golias, que desafia qualquer israelita para um combate individual. Ninguém se atreve a enfrentá-lo. Davi, visitando seus irmãos no acampamento, ouve o desafio e, cheio de fé em Deus, se oferece para lutar contra o gigante. Rejeitando a armadura de Saul, Davi vai ao encontro de Golias armado apenas com sua funda e 5 pedras lisas. Com uma única pedrada certeira, ele derruba o gigante e o derrota. Essa vitória incrível transforma Davi em um herói nacional. O sucesso de Davi, no entanto, desperta um ciúme mortal em Saul. As mulheres de Israel cantavam: Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Essa canção enche Saul de raiva e paranoia. Ele começa a ver Davi não como um servo leal, mas como uma ameaça ao seu trono. Por diversas vezes, Saul tenta matar Davi, atirando-lhe uma lança enquanto ele tocava a harpa. Davi é forçado a fugir para o deserto, para salvar sua vida. O restante do livro de 1 Samuel narra essa perseguição implacável. Davi vive como um fugitivo, escondendo-se em cavernas e desertos, enquanto Saul o caça com seu exército. Durante esse tempo no deserto, Davi demonstra um caráter notável. Ele reúne um grupo de homens leais e se torna um líder justo e respeitado. Em 2 ocasiões diferentes, Davi tem a oportunidade perfeita de matar Saul e acabar com a perseguição. Na primeira, ele encontra Saul dormindo em uma caverna e corta um pedaço de seu manto. Na segunda, ele se infiltra no acampamento de Saul e pega sua lança e sua jarra de água. Em ambas as vezes, Davi se recusa a ferir o ungido do Senhor, mostrando um respeito profundo pela autoridade estabelecida por Deus, mesmo quando essa autoridade estava agindo injustamente. Essa atitude revela o coração de Davi, um coração que confia no tempo e na justiça de Deus. O livro termina de forma sombria para Saul, desesperado antes de uma última batalha contra os filisteus, e sem conseguir ouvir a voz de Deus. Ele comete um ato final de desobediência. Consulta uma médium em Endor para invocar o espírito do profeta Samuel. O espírito de Samuel aparece e confirma a sentença de Deus: Saul e seus filhos morrerão na batalha no dia seguinte. A profecia se cumpre, os israelitas são derrotados, e os 3 filhos de Saul, incluindo seu amigo leal Jonatas, são mortos. Saul, gravemente ferido, e para não ser capturado, tira a própria vida. O livro de 1 Samuel se encerra com a morte trágica do primeiro rei de Israel, abrindo o caminho para o reinado daquele que Deus havia escolhido,
o homem segundo o seu coração, Davi. E essa é a jornada épica de 1 Samuel. É uma história que nos ensina sobre a importância da obediência, as consequências da desobediência, a soberania de Deus na escolha de líderes e a diferença entre ver pela aparência e ver pelo coração. A vida de Samuel, Saul e Davi nos oferece lições eternas sobre fé, liderança e, acima de tudo, sobre o caráter de Deus. Obrigado por assistir. Se você gostou deste resumo e quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe nos comentários qual livro da Bíblia você gostaria que explorássemos a seguir. Até a próxima!